Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Traumann Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Agora toda segunda-feira. Traumann Traduz. Hoje é dia 30 de março e vamos falar dos 5 Bs que sustentam Bolsonaro. Até quem gosta do presidente Jair Bolsonaro reconhece que este é o momento mais difícil da sua gestão. Desde o dia 15 de março, quando o presidente, mesmo estando sob suspeita de ter o coronavírus, participou daquela manifestação pelo fechamento do Congresso do Supremo, o governo desandou. As declarações do presidente minimizando o risco do coronavírus não batem com as ações do próprio governo, seja do Ministério da Saúde, seja do Ministério da Economia. É só ver o fato de que o governo propôs e conseguiu que o Congresso aprovasse um estado de calamidade, permitindo mais gastos para combater o vírus. Obviamente isso não combina para quem acha que essa foi só uma gripezinha. Ao tomar a defesa dos comerciantes que estão com muito medo de quebrar com o prolongamento da quarentena, o presidente Bolsonaro politizou um assunto que deveria ser discutido tecnicamente por médicos. Planejar como será a retomada da vida normal virou uma briga partidária mesquinha entre o presidente e os governadores. Bolsonaro contaminou um debate importante para o Brasil. Nós estamos passando um momento muito difícil que pode durar 3 meses, 4 meses, nem eu, nem você sabemos. Mas no momento a gente vai ter que planejar o retorno. Isso devia ser discutido de uma forma correta e não como se fosse apenas uma questão partidária. Hoje, até o presidente Donald Trump, a quem o presidente Bolsonaro sempre diz admirar, reconheceu que não dá para encerrar as restrições e interdições nos Estados Unidos até o final de abril. Bolsonaro ficou isolado como um dos pouquíssimos, se não o único, líder mundial que simplesmente acha que já dá para sair para as ruas. Todos os governos mais ou menos concordam que apenas as restrições de circulação e a quarentena podem atenuar a velocidade do contágio do vírus. Veja só, eu disse atenuar, porque o contágio vai acontecer. Milhões de pessoas vão estar contaminadas com o vírus. Porém, quanto mais tempo isso demorar a acontecer, mais tempo teremos para construir mais leitos hospitalares, comprar mais respiradores e realizar mais testes para descobrir quem tem e quem não tem o vírus. Nesses últimos 15 dias, o Bolsonaro está cavando o seu lugar na história como o político que pensa antes na sua reeleição do que na saúde da sua população. Então, você vai me perguntar, se o Bolsonaro está agindo de uma forma tão catastrófica, por que ele continua sendo presidente? Há vários motivos. Neste momento, todos os políticos que não gostam do Bolsonaro não querem nesse momento abrir uma guerra de impeachment. Mas é importante vocês entenderem que mesmo se o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o governador de São Paulo, João Dória, os partidos de oposição começarem o movimento impeachment, ele não irá para frente neste momento porque o presidente tem um apoio de uma parcela significativa da sociedade. Nas pesquisas pré-coronavírus, o presidente tinha um apoio de alguma coisa como 30% dos brasileiros. 30% odiavam o presidente e 30% ficavam ali no meio termo. Mesmo que esse número tenha reduzido, é possível que tenha, Bolsonaro vai continuar firme no cargo enquanto tiver o apoio do que eu chamo de os 5 Bs. Quais são os 5 Bs? São a turma da bala, do boi, da Bíblia, da Bovespa e dos birutas. Vamos por parte. A turma da bala são os policiais militares, policiais civis, soldados do Exército e o baixo oficialato do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. São categorias corporativas que consideram Bolsonaro um dos seus. A turma do boi são os ruralistas. A gente considera as restrições ambientais um peso sobre seus negócios, defendem a liberação de uso de armas no campo e tem uma ojeriza pelo MST e qualquer tipo de movimento social
campesino. Eles sempre votaram contra o PT, mas com Bolsonaro eles conseguiram um representante que fala a língua que eles falam. Parte desse pessoal, é bem verdade, já se desiludiu com Bolsonaro, porque considera que a política externa deste governo é um grande erro. Essa política externa, como nós sabemos, ela é extremamente pró-Estados Unidos e contra a China. Só que, no agro, os Estados Unidos são nosso concorrente e a China, nosso maior comprador. A terceira turma é a turma da Bíblia, são os evangélicos. O Brasil já teve um presidente protestante, o general Ernesto Geisel, nos anos 70, mas nenhum presidente assumiu, como o Bolsonaro, com tanto vigor, causas morais e de costumes importantes para as igrejas evangélicas. Além disso, o Bolsonaro tem atendido várias demandas fiscais da bancada evangélica e privilegiado a TV Record na distribuição de verbas publicitárias. 2 filhos do presidente, o senador Flávio e o vereador Carlos, se filiaram ao Partido Republicanos, que é comandado pelo bispo Edir Macedo. A turma da Bovespa é o famoso mercado financeiro. Eles sempre foram tucanos, mas na última eleição se encantaram com o ministro Paulo Guedes e suas promessas de privatizações sem parar e muito menos regulação na economia. O mercado financeiro ganhou muito dinheiro em 2019, muito dinheiro. Mas este começo de ano foi terrível, não só no Brasil, mas no resto do mundo também. Só que a Bovespa perdeu mais do que as outras bolsas. A situação brasileira é mais frágil. É um ano que, na expressão da turma da Bovespa, é um ano desafiador, que é quando eles querem dizer que as coisas estão indo para o brejo. Enquanto, neste momento em que as medidas não estão muito claras, eles continuam aí ao lado do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro. Porém, se a recessão for muito profunda e se não houver uma expectativa clara de que o Brasil vai ter uma recessão, mas vai recuperar logo, essa turma vai embora rapidinho. Não espere nenhum tipo de amor da turma da Faria Lima. Por fim, aos birutas, que é como eu batizei a turma que acredita em Olavo de Carvalho, corrente de WhatsApp, mula sem cabeça, boitatá, e essas coisas todas que os bolsonaros espalham pelas redes sociais. Essa turma literalmente não tem jeito. Eles vão afundar com o Bolsonaro até o último suspiro. Então, vamos fazer um resumo. Desses 5 Bs que eu disse, os birutas vão estar sempre com o Bolsonaro. Essa turma vai afundar junto. O pessoal da bala e o pessoal da Bíblia vai ficar com o Bolsonaro por muito tempo. Enquanto o Bolsonaro se mantiver, a não ser que haja um escândalo de corrupção muito forte, ou a recessão for muito terrível e o presidente se mostre completamente incapaz de enfrentar isso, eles continuam com o presidente. A turma do Bovespa, como eu falei, ela vai embora em um triz. De hoje para amanhã, se ela achar que as coisas vão piorar, eles vão antes de todo mundo. Fica aí a dúvida sobre a turma do boi. Se os ruralistas desistirem do presidente Bolsonaro, se eles acreditarem que o general Hamilton Mourão, vice-presidente, pode ser um bom presidente, aí o Bolsonaro vai ter sérios problemas. Essa turma tem enorme influência no Congresso e daí sim um processo de impeachment poderia andar. Enquanto isso não acontecer, eu não acredito. Esse foi o Trauma Traduz de hoje. Por favor, fiquem em casa, cuidem-se e acreditem na ciência. Eu volto na semana que vem.